Salve Maria, dia 14 de setembro de 2021, da 24ª semana do Tempo Comum. Nós celebramos hoje a exaltação da Santa Cruz, uma festa que nos recorda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje encontra-se em São João, no capítulo 3, nos versículos do 13 ao 17. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, quando celebramos esta festa, nós nos recordamos que a cruz de Cristo é um sinal do cristão, é um sinal da nossa salvação. Jesus foi elevado no madeiro da cruz e morreu para nos trazer a salvação. Aquele que não tinha pecados assumiu o pecado para todos salvar. E esta é a realidade colocada diante dos nossos olhos. A primeira leitura da liturgia de hoje, do livro dos Números, vai nos falar esta realidade a qual Jesus faz referência. Veja, Moisés intercede pelo povo, capítulo 21 do livro dos Números, o versículo 4b. Lá na liturgia de hoje seria no versículo 8º. O Senhor disse a Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido pela serpente no deserto, pois o povo estava murmurando, recorda-se, e ele diz: e olhar para ela viverá. Veja, Deus permite que Moisés possa fazer uma serpente de bronze, moldar no bronze uma serpente. Como o povo estava no deserto e murmurava contra o Senhor permitiu que as serpentes mordessem. E eles estavam morrendo. E o povo clama a Moisés: Moisés, pede ao Senhor que afaste de nós estas serpentes, para que não morramos no deserto. E o Senhor disse a Moisés: vai, faze uma serpente de bronze, coloca sobre uma haste, ou seja, sobre o cajado de Moisés. E ele disse a palavra de Deus: todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Mas este olhar, o que significa? Adorar a serpente, que nos remete à serpente do paraíso, que seduziu Adão e Eva e eles pecaram? Não. A serpente para recordar que o Senhor estava com eles. Para recordar que foi a murmuração, a impaciência, a falta de fé que eles estavam realizando, vivendo, que Deus permitiu. Por isso, olhar para a serpente era recordar que o Senhor não estava abandonando o seu povo. Mas Jesus atualiza esta realidade e traz para nós não a serpente que é o mal, que nos recordou no livro dos Números que o Senhor estava presente e cuidava do seu povo. Olhando para a serpente como um sinal de morte, recordava-se que Deus é vida e eles ficavam curados. E agora, como eu estava falando, a atualização de Jesus, ele nos traz esta realidade, dizendo que o Filho do Homem também será levantado. E ele recorda este sinal. Veja que a serpente foi feita não para adorar. E aqui
alguns irmãos protestantes pecam, porque Deus mandou fazer uma imagem. E não foi de gente, não foi de um Deus, foi do mal, da serpente. Mas o intuito não era adorar, o intuito era realmente recordar-se que Deus é o Deus da vida e que a serpente levava à morte, o mal e ao pecado. Por isso o Cristo é esta nova realidade, não mais um sinal que foi levantado no deserto, mas o próprio Cristo é a salvação, não mais um sinal. Entende esta realidade, E percebamos este diálogo com Nicodemos, a segunda parte deste encontro, com Nicodemos, um judeu convicto, um homem realmente de uma grande fé. E agora, neste momento, deste capítulo 3 de São João, somente Jesus fala e vai apresentar toda esta realidade, fazendo com que Nicodemos entenda a salvação, entenda o Cristo com esta perspectiva da salvação eterna, Então, Nicodemos vai entender deste modo os desígnios de Deus, E qual é a missão do Filho de Deus, que é redimir toda a humanidade. Então, é esta realidade que Deus trouxe em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não é tão bela esta figura, quando a gente visita a Terra Santa, a gente vê, tem num monte, não me recordo agora o monte, onde está esta figura de um cajado, e nele se enrosca na base como uma serpente e vai até o topo e nos recorda o Cristo. Está inclusive no meu perfil do WhatsApp ou do Facebook. Alguém essa semana tinha me questionado: padre, aquela imagem, aquela foto do Senhor representa o quê? Esta representação do cajado de Moisés, que começa com a serpente de bronze e que na verdade representa o próprio Cristo, que salvou a humanidade, que nos salvou a todos. Então, precisamos crer verdadeiramente que o nosso Deus é o Deus da vida e que o mal existe, que a serpente, que é o mal existe, mas ela não pode ser a palavra definitiva. A palavra definitiva na vida do homem e da mulher de fé é Cristo, que veio trazer para nós a salvação. E então, essa festa de hoje, da exaltação da Santa Cruz, nos recorda esta realidade, a cruz de Cristo como sinal de salvação. Por isso, carregamos a cruz como este sinal visível da ação de Deus em nossas vidas. Um dos sinais também que o bispo carrega no peito é este sinal da cruz. Uma cruz, seja ela de que material seja, mas nesta representação de que carrega consigo o próprio Cristo, a nossa salvação. Que assim seja. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.